Ok, então tá gravando aqui a nossa correção. Eu vou compartilhar com vocês. Então vamos lá. Fazer a correção do exercício. Esse exercício será, né? Faz parte da nossa matéria do nosso teste, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta: duas canetas de tubo plástico foram atritadas em um pano de lã. Então a gente pega a lã, né? Que a lã, ela não é um material diferente do algodão, tá? E se aproximarmos essas duas canetas, elas vão se atrair ou elas vão se repelir? Elas vão se repelir. É o que nós temos na página. Deixa eu voltar aqui com vocês. Logo no começo do capítulo, né, que ele dá aqui pra gente, isso aqui, ó, né? Por quê? Porque elas têm o mesmo material, então elas ficam carregadas com a mesma carga elétrica. E cargas elétricas iguais, elas se repelem, tá? Então é o que acontece aqui, ó, na página, na figura da página 184, tá? Vou voltar então aqui para a página do dever. Então, a primeira, né, ele pergunta se elas vão se atrair ou repelir, elas vão se repelir, e o porquê? Porque elas possuem cargas elétricas iguais, e cargas elétricas iguais se repelem. Vamos ver aqui no número 2. O que acontece quando ligamos ao solo por um condutor elétrico, um corpo carregado, um corpo eletricamente carregado, tá? Esse corpo a gente diz que ele está ligado ao fio terra, ele está aterrado. Então, ele vai se descarregar, tá? Ele vai liberar aquela carga, o que a gente chama de eletrização por indução, né? O último corpo é ligado ao terra, e aí aquela carga elétrica é, que está oposta, né, que é igual ao corpo que está induzindo, que está no lado oposto do corpo, ela é descarregada, tá? Então esse corpo ele vai passar a ser descarregado, tá certo? Quem será que chegou? Gustavo. Bom dia, Gustavo. Vamos lá então, compartilhar aqui de novo. Então, a segunda, tá? O corpo ele vai se descarregar, ele vai estar aterrado, né? Se esse material fosse isolante, tá? É, não fosse um condutor elétrico, ele continuaria com a carga, mas como ele está ligado, aqui diz um condutor elétrico, ele vai então liberar essa carga por essa forma que a gente chama de fio terra, né? De aterramento. A terceira. Aí tem aqui a figura, né? Do pente com a água, tá? Um garoto esfregou um pente várias vezes em um pedaço de lã. É o fenômeno de eletrização por atrito. Depois, aproximou de um filete de água. Veja o que aconteceu na figura e como você explica esse fenômeno. A figura não, deixa muito claro se houve uma atração ou uma repulsão, tá? Mas o que está acontecendo aqui realmente foi uma atração. O pente ficou carregado eletricamente e ele atraiu as partículas opostas presentes nesse filete de água, tá? Então, houve uma eletrização do pente por atrito e depois uma indução com o fio da água, tá? O pente ficou carregado eletricamente por atrito e depois uma indução, onde ele atraiu o filete de água. A quarta. Leia as afirmativas a seguir e indique as verdadeiras. As verdadeiras vão ser a segunda, a terceira, a quinta e a sexta, tá? Então, repetindo, a quarta,
que estão corretas, verdadeiras, serão a segunda, a terceira, a quinta e a sexta. A quinta, deixa eu aumentar aqui, a figura do balão. Ele bota 2 balões, tá? Prestem atenção que são 2 corpos com o mesmo material, tá? E eles ficam afastados após a fricção, né, com uma flanela de lã. Então, nós pegamos 2 balões, peguei o primeiro, esfreguei, peguei o segundo, esfreguei e botei eles juntos. E eles se afastaram. Eles se afastaram porque eles estão carregados eletricamente com a mesma carga, tá? Por isso que eles estão afastados. Então, a pergunta: cada balão de festa foi friccionado com uma flanela de lã. Depois da fricção, foram pendurados. Por um tempo, eles ficaram afastados um do outro, como indica a figura. Explique por que isso aconteceu. Eles, quando foram corpos do mesmo material, né, friccionados também com o mesmo material, eles adquiriram a mesma carga elétrica. Então, corpos, eles adquiriram cargas elétricas iguais. Então, as cargas elétricas iguais, elas se repelem. Eles estavam carregados eletricamente com a mesma carga e acabaram se repelindo. Sexta, às vezes passamos um pano seco em uma janela ou em um tampo de vidro e logo em seguida essa superfície está coberta de poeira novamente. Como você explica isso? Quando a gente esfrega esse pano seco na janela ou no vidro, nós criamos uma eletrização por atrito, tá? E aí, aquela carga elétrica que ficou ali atrai as partículas de poeira. A sétima, desculpe. Por que os fios de cobre da figura abaixo precisam ser envolvidos por um plástico? Ele aqui está envolvido, né? Esses fios condutores parecem ser fios de produtos eletroeletrônicos. Porque o cobre é um bom condutor e o fio, ele é um isolante, ele não é um bom condutor, né? As cargas elétricas ficam presas nele, elas não fazem movimento, então eles não conduzem a carga elétrica. Eles fazem isso para isolar a carga elétrica do cobre, para que a pessoa que faça o manuseio desse material não tome choque, tá? Então, porque o plástico ele é um isolante. Oitava, um estudante afirmou que sua borracha era eletricamente neutra, porque não possuía carga elétrica positiva nem negativa. Utilize seu conhecimento sobre a estrutura da matéria, indique o erro na afirmação do estudante. Por que está errado? Um corpo neutro não é que ele não possua carga elétrica, ele possui carga elétrica, só que a carga elétrica dele é igual, tanto a positiva quanto a negativa. Quando você eletriza um corpo, você está trabalhando, na realidade, com os elétrons. Se você eletriza um corpo, você faz com que os elétrons de um corpo sigam para o outro corpo. E aí, quem doou o elétron, perdeu o negativo, fica positivo. Quem recebeu o elétron passa a ter mais carga negativa, ficando carregado negativamente, tá? Corpo neutro é quando você tem as cargas iguais, tanto a positiva quanto a negativa. Não é que você seja nulo de carga, tá? Oitava, então, é isso. Meninos, até aqui, há alguma dúvida, alguma questão? Vocês querem que eu repita alguma dessas questões? Vinícius, não. Felipe, você quer que eu repita alguma? Gustavo, também não. Não faço a menor ideia, Luiz Felipe. Não tenho realmente como dizer a você não, não faço a menor ideia sobre isso. Se volta, não volta, realmente não tenho nem opinião formada ainda sobre isso, diante de tudo que a gente analisa. Não tem como te dar, infelizmente, essa resposta, tá? Não, não faço assim ideia, ainda não parei para pensar no que pode ser ou não. Tem momentos que eu acho que pode ser que volte, tem outras que eu acho que não, então eu não sei te dizer. Está muito instável ainda para te dar essa resposta, tá? Então, vamos lá.
Nona, observe a figura. Cada esquema mostra uma lâmpada ligada a uma pilha por um fio condutor de um modo diferente. Então, olha só, o A, você só tem a lâmpada ligada no polo positivo da pilha. No B, você tem 2 fios, né, você formou um circuito, mas somente no lado positivo da pilha. E no C, a gente formou um circuito com a lâmpada, onde a lâmpada está encostada no positivo, está recebendo essa carga também do lado positivo, e tem um fio ligando a lâmpada ao lado negativo, ou seja, a lâmpada está ligada nos 2 polos, né? Está tendo uma condução aí de eletricidade, uma passagem de eletricidade pela lâmpada, vindo carga dos 2 lados, tanto a carga positiva quanto a carga negativa. E lembrem-se que quem se move é o elétron, ele pulsa, tá? E a corrente elétrica, a eletricidade, ela precisa se mover para que haja movimentação e, por sua vez, a energização, tá? Então, a letra A. Em qual das 3 montagens a luz vai acender e justifique sua resposta? No circuito C, tá? Pois ele fecha o circuito, todos os polos estão ligados aqui, ó, todos os polos estão conectados. Então você tem o circuito ali, ele fecha, você existe a passagem, né, para poder ter a corrente, poder, o nome já diz, circuito, ter essa passagem por todos os polos, tá? Senão você não tem por onde a corrente elétrica andar. Se você não tem por onde ela andar, você não forma a eletrização do corpo. B. Se trocássemos o fio condutor por um fio de algodão, a lâmpada estaria acesa em algum deles, tá? Não, porque o algodão não é um bom condutor, é diferente da lã, tá? O algodão não é um bom condutor. 10. Calcule a corrente que passa por uma lâmpada de 120 ohms de resistência sob a tensão elétrica de 120 volts. Gente, olha só. Lembrem-se que a resistência, né? Ela existe aquela formulazinha I igual a U sobre R, tá? Onde o R vai ser, né, a resistência, ele já diz assim, 120 ohms de resistência. Então, e a tensão elétrica, né? Ela vai ser também, que a gente vai chamar de resistência, de 120. E o I, ou amperes, que eu quero saber, né? Essa corrente. Então, a gente vai botar 120 sobre 120. 120 divididos por 120 vai ser igual a 1 ampere, tá? Então, a fórmula é I igual a U sobre R. I vai ser igual a 120 sobre 120. I vai ser igual a 1 ampere, tá? A número 11. Observe a figura. Nós temos aqui, gente, 2 tipos de circuitos, tá? Então, nós temos o circuito, a gente sabe que nós temos ligação em série e em paralela. A primeira em série, a segunda em paralelo. Presta atenção uma coisa, a ligação A em série sai de um ponto positivo e passa pelas 3 o mesmo fio e entra no negativo, ou seja, a gente tem um circuito como aquele da pilha, né? Onde a energia é distribuída pelas 3, ou seja, as 3 se juntam, né? Você distribui as 3 e elas estão somando ali juntas a energia. Se você tira uma, você interrompe essa passagem, tá? Agora, na letra B, você tem o fio partindo do positivo e do negativo entrando na primeira, sobe na segunda e na terceira. Elas são independentes. Se você tirar uma dessas lâmpadas, o circuito continua gerando, fechando corrente nas outras. Continua tendo a passagem, tá? Então, número 11, letra A. O que acontecerá às lâmpadas da instalação A se uma delas queimar? Né? E o porquê? Elas se apagarão, né? Porque esse circuito em série, ele será interrompido. A letra B. E as lâmpadas na instalação B, tá?
você vai continuar, elas vão continuar acesas, porque a corrente só não vai passar na que estiver queimada. As outras, elas vão continuar, né, como ele é em paralelo, recebendo energia, vai continuar fechando nelas, tá? Isso aí não tem problema. Por isso que na nossa casa os circuitos são em paralelo. Por quê? Se você tirasse um elemento da tomada, a corrente passaria, deixaria de passar. Assim não, né? Você liga independente, tá? E a letra C. Pelo que você acabou de ver, como as lâmpadas dos aparelhos eletrodomésticos de uma residência estão conectados em série ou paralelo? Acabei de falar, em paralelo. Porque se eles estivessem em série, se você desligasse um, o resto todo iria desligar, porque você cortou a energia de um, ela não passaria para o restante. Continuação. 2. O que é um curto-circuito? Quais são os perigos e as consequências da sua ocorrência? Tá? Curto-circuito é quando dois fios, eles se tocam, né? E a corrente, ela vai encontrar uma resistência pequena. Você juntou uma carga aqui com outra aqui, torna aquela região uma carga muito grande. Você não encontra uma resistência. Resistência é um local que consegue acumular, guardar, diminuir essa potência, e aí o efeito que faria numa resistência, ele demora mais a fazer, né? É o que acontece, por exemplo, num chuveiro. O nome já diz, resistência, ele resiste à tensão. Ele vai guardando a tensão ali, só que ele se esquenta, né? E aí a resistência aquece a água do chuveiro por causa disso, tá? Então, como ele encontra pouca resistência, os dois fios eles acabam se tocando. Isso é um curto-circuito, tá? Quando dois fios se tocam, encontrando pouca resistência naquele lugar. A corrente se torna alta, muito alta para aquela resistência, tá? O circuito se aquece e pode ocorrer um incêndio. No chuveiro não acontece porque ele é preparado para isso, para que se aquecer e guardar aquele calor. E aí esse calor transfere também para a água. E a água desce quente, tá? Então, repetindo, o que é um curto-circuito? Quando dois fios se tocam e a corrente encontra pouca resistência. Os perigos, né? A corrente é muito alta para aquela resistência, o circuito aquece e pode ocorrer um incêndio. A 13ª. Em um circuito elétrico, qual é a função de fusíveis e disjuntores, tá? Proteção, né? Caso aumente um curto-circuito ou aumenta a corrente elétrica, eles vão desarmar, né? Ou se arrebentar, eles interrompem a corrente. Essa é a função. O fusível ele queima, né? E o disjuntor ele desarma e eles interrompem a corrente, tá? Em 14, na imagem abaixo, explique quais informações estão indicadas no destaque. Estão indicadas a voltagem que esse aparelho pode funcionar e a amperagem, tá? Eles podem ser ligados em uma rede, uma tensão de 115 volts ou 230 volts e uma corrente de 10 amperes ou 5,5 amperes, tá? Então, é um estabilizador. Eles podem ser ligados nesse tipo de voltagem ou corrente, tá bom? Alguém quer que eu repita alguma dessas questões? Não? Tá bom. Então, meninos, olha só. Não sei o que que houve com Dudinha. Dudinha hoje não entrou. Hoje eu vou mandar um recado para ela. Eu vou interromper então agora, tá? A gravação, vou postar essa live à tarde. Essa é a matéria do nosso teste, tá? O nosso teste vai ser no dia 26 de outubro, vai ser em 2 tempos também, como foi da outra vez, tá? Vai ser essa matéria. E eu tô na quarta-feira, ou não sei se é hoje no segundo tempo, eu vou até verificar aqui. Na quarta-feira, eu acho. Não, é mais para frente, eu estou colocando a revisão do teste para vocês, tá? Depois da próxima matéria. Então, eu vou parar aqui, vou interromper a gravação, porque vocês já são 7h40 e vocês têm que ir para outra aula e eu vou para outra turma, tá bom? Até daqui a pouquinho, então.